economia entra numa espiral deflacionária onde todo mundo tá esperando, ninguém tá gastando e a economia fica cada vez mais lenta e travada. Foi isso que aconteceu no Japão por praticamente 30 anos. Depois daquele boom econômico da década de 70 e 80, o Japão passou por uma bolha. E depois da bolha veio a estagnação. A inflação média entre 95 e 2020 foi praticamente zero. Em alguns anos foi negativo. Isso significa que um iene em 95 vale a mesma coisa que um iene hoje. Prefeito de comparação, R$1 em 95 vale R$7 hoje. E todo esse cenário de inflação quase zero criou algo muito peculiar na mentalidade japonesa. Uma geração inteira de japoneses cresceu numa economia onde os preços nunca mudavam, onde um bowl de ramen custa o mesmo em 2020 que custava em 95. Isso criou uma resistência cultural ao aumento de preço. As empresas tinham até medo de aumentar preço porque a população simplesmente não aceitava. Teve inclusive um caso de uma empresa onde literalmente todos os funcionários gravaram um vídeo pedindo desculpas publicamente por aumentar preços do sorvete em 9 centavos de dólar. Mas aí veio 2022 e tudo mudou. A invasão da Ucrânia pela Rússia causou um choque global nos preços de energia e commodities. E o Japão, que importa praticamente todo o seu petróleo e gás natural, foi atingido. Os preços de energia dispararam e pela primeira vez em décadas a inflação no Japão começou a subir. Em 2022, a inflação chegou a 4%. Em 2023, ficou acima de 3%. E pela primeira vez em 30 anos, o Japão tinha inflação. E sabe o que é o mais louco? Os economistas do governo ficaram felizes com isso. Eles nem eram os responsáveis pelo aumento dos preços, os culpados eram os russos, mas a inflação finalmente chegou. E a inflação significa que a economia estava finalmente saindo da espiral deflacionária, daquele ciclo que mantinha a economia japonesa presa por 30 anos. Mas isso também era um problema. A inflação veio pelos motivos errados. Ela não veio porque a economia estava crescendo e as pessoas estavam gastando mais. Ela veio porque o iene estava fraco e as importações estavam ficando caras. Em 2022, o iene caiu para 130 ienes por dólar, foi o nível mais fraco em décadas, e isso significa que tudo que o Japão importava, petróleo, gás, alimentos, eletrônicos, ficou uns 30% mais caro. E a população japonesa, que estava acostumada com os preços estáveis há 30 anos, de repente viu o custo de vida explodir. O preço do arroz, que é o alimento básico do Japão, começou a subir. A gasolina disparou. O preço da eletricidade subiu 40%, ou até mais em algumas regiões. E os salários, adivinha, continuavam congelados. Então, se a inflação sobe e o salário não sobe para corrigir, a população começa a ficar mais pobre. O poder de compra diminui e depois de um tempo as pessoas começaram a reclamar. E o governo, que não queria perder popularidade, começou a falar em distribuir vale-arroz, subsidiar combustíveis, criar novos programas sociais e tudo isso custa dinheiro. Dinheiro que o governo não tem. Ou seja, o Japão estava dando uma de Brasil aí. Era um populismo puro. E o mercado percebeu isso. Quando o governo anunciou esses pacotes, sabe o que aconteceu? Os juros dos títulos do governo japonês subiram violentamente. A taxa de juros do título de 40 anos do governo Japão estava na casa dos 2,6% em novembro de 2024. E depois que esse anúncio dos pacotes saiu, a taxa de juros começou a subir até o patamar que a gente está hoje, 3,7%, que é a máxima histórica. O mercado está dizendo que não acreditava mais que o governo japonês conseguisse gerenciar essa bagunça toda e por isso passou a exigir juros mais altos como compensação pelo risco de emprestar dinheiro para o Japão. Se a taxa de juros sobe um pouco num país como a Argentina e o Brasil, que tem 80 ou 90% da dívida em relação ao PIB, o problema não é assim tão catastrófico no curto prazo. Mas quando isso acontece no país mais endividado do mundo, com 260% de dívida sobre o PIB, o resultado ele pode ser devastador, né? Então o governo japonês se meteu numa armadilha chamada de debt trap. Se eles mantêm os juros baixos, a inflação continua alta, o iene continua fraco, as importações continuam caras e o povo japonês fica mais pobre. Se eles aumentam os juros para combater a inflação, o custo da dívida explode e eles não têm dinheiro para pagar essa dívida, o que obriga eles a contrair mais dívida e deixar o país numa situação ainda mais complicada. Então é escolher entre a peste e a cólera, né? E se você tá achando a situação ruim, calma que fica muito pior. Na verdade, muito pior. Porque tem um segundo elemento nessa história que quase ninguém tá prestando atenção o suficiente: a demografia. E a demografia do Japão é, sem exagero, a pior de qualquer país desenvolvido no mundo. Em 2024, nasceram apenas 720 mil bebês no Japão. Esse é o menor número de nascimentos desde que o Japão começou a registrar esses dados em 1899. Sabe quantas pessoas morreram no Japão em 2024? 1,6 milhão. Ou seja, para cada um bebê que nasce, mais de 2 pessoas morrem. A população do Japão está literalmente encolhendo. E está encolhendo rápido. Em 2010, o Japão tinha 128 milhões de habitantes. Hoje tem 122. E as projeções do governo mostram que até 2050 a população vai cair para 105 milhões. E até 2060 pode chegar a 87. O Japão vai perder quase 1/3 da sua população nas próximas décadas.
décadas. E o problema não é só o tamanho da população, é a estrutura. 30% da população japonesa tem mais de 65 anos. É a sociedade mais velha do mundo. E a expectativa de vida no Japão é de 85 anos, uma das mais altas do planeta. E viver muito é ótimo, né? Mas a maioria das pessoas com mais de 65 anos não trabalham. Elas são aposentadas, então elas não pagam impostos. Na verdade, elas recebem benefícios do governo. E quem paga por esses benefícios? Os trabalhadores, as pessoas que estão economicamente ativas. Só que o número de trabalhadores está diminuindo rapidamente, enquanto o número de aposentados está crescendo. É uma situação muito parecida com o que o Brasil está passando. A proporção hoje é de 1,8 trabalhadores para cada aposentado no Japão. Nos anos 90, essa proporção era de 5,1 trabalhadores para cada aposentado. Isso significa que cada trabalhador japonês precisa carregar o peso de muito mais aposentados do que antigamente. São mais impostos saindo do salário. Menos dinheiro no bolso, é menos capacidade de consumir, de investir também. E isso só piora. As projeções mostram que até 2050 a proporção pode chegar a apenas 1,2 trabalhadores por aposentado. E matematicamente isso não funciona. Um país não consegue sustentar um sistema de aposentadoria quando tem quase o mesmo número de aposentados e trabalhadores. E o governo japonês está desesperado tentando resolver isso. Eles criaram um monte de incentivo financeiro para as famílias terem mais filhos. Eles pagam $10.000 por criança em alguns lugares. Eles melhoraram o suporte de creches e educação infantil. Eles tentaram facilitar um pouco a imigração, embora o Japão continue sendo um dos países mais fechados do mundo para estrangeiro, mas nada disso está aparentemente funcionando. A taxa de fertilidade no Japão está em 1,2 filhos por mulher. E talvez você não saiba, mas se um país tem uma taxa abaixo de 2,1 filhos, a população deixa de ser estável e começa a declinar. E isso traz a gente de volta para a questão da dívida. Porque se tem menos pessoas nascendo, a base de arrecadação começa a encolher, mas os gastos do governo do Japão estão crescendo. Então a única forma de financiar tudo isso é mais dívida. E aí, menos trabalhadores, menos impostos, menos arrecadação, mais déficit, mais dívida, mais juros a pagar, menos dinheiro para investir na economia. Economia estagnada, menos trabalhadores, e aí o ciclo vai se repetindo e piorando ano após ano. Além de todos esses problemas que eu trouxe até agora, tem outro ponto crucial. Nessa história, você vai ficar chocado. Esse problema conecta o Japão com o resto do mundo, especialmente com os Estados Unidos. Como eu disse agora há pouco no vídeo, durante várias décadas, o Japão mantinha os juros em zero ou negativos. Então, alguns investidores do mundo inteiro descobriram uma brecha, um glitch no sistema financeiro mundial. Eles podiam pegar dinheiro emprestado no Japão, pagando zero de juros, ou até sendo pagos para pegar emprestado, né? Converter esse dinheiro em dólares, investir nos Estados Unidos, ganhando 5% ou mais de juros, então era dinheiro grátis. Isso aqui é chamado de carry trade.